Bora começar, Carlinha? Porque temos muito o que falar. Daqui a pouquinho o Felipe Reis vai chegar, hein? Hoje ele tá meio atrasado, mas daqui a pouquinho ele chega, porque a gente vai começar a nossa conversa sobre as atualizações de tudo que tá rolando em relação ao maior julgamento da história do entretenimento mundial. Certo, Carlinha? Certo, e vamos trazer alguns termos aqui que, assim, tá todo mundo pesquisando nos Estados Unidos. Vou fazer todo mundo pesquisar no Brasil também, porque eu tive que pesquisar também. São 21º dia, é isso? Estamos indo agora. A gente foi ontem 21º, hoje é 22º. Olha como é longo os julgamentos nos Estados Unidos. Pois é. Carla, na continuação do depoimento aí da testemunha Jane, ela que é ex-namorada do Diddy, a Jane detalhou, né, relatou aqueles freak-offs que a gente já trouxe por aqui, maratonas sexuais organizadas pelo Diddy, com uso de muita droga, prostitutos masculinos, aquele rolê inacreditável. Segundo ela, o Diddy a dopava com cocaína e êxtase, a incentivava a recrutar os homens e a isolava dos amigos dela e da família. A Jane disse que ele comparava os encontros a jogos de NBA, chamando-se de Michael Jordan dos freak-offs. Também afirmou que era vítima de chantagens emocionais e que a alternância entre carinho e agressividade a manteve presa a esse relacionamento. Carla, Diddy se comparando a Michael Jordan, é real isso? Não é possível, real, gente. E ele chamava as mulheres de Kobe Bryant. Nossa, que brega. Entendeu? Assim, ele precisa muito, gente, ser estudado. Esse homem, ele é um material ali complexo, mas ele não é o único. Que na verdade ele é uma grande estrela, por isso que ele está no centro das atenções. Mas quantos outros têm esse mesmo tipo de comportamento? E vamos deixar claro que isso não é só para homens, né? Nós temos também mulheres com comportamentos também um tanto quanto estranhos. Mas o que mais chamou a atenção durante esse julgamento é que a Jane vai ali, né, afirmar que ela foi procurar o significado de um determinado termo, que se cuckold. O que é isso? Então, eu também não sabia, fui tentar entender, e eu vou trazer aqui para vocês o que significa esse termo aqui. Ele é um termo muito usado hoje em práticas sexuais, né? Então, no passado, ele é um termo pejorativo, porque durante muito tempo esse termo era usado para mulheres que pegavam determinados homens, tinham relações extraconjugais e esses homens acabavam cuidando dos filhos de terceiros, sem saber que esses filhos não eram seus. Tem um dado que eu fui levantar até com um médico legista, que faz uma pesquisa muito interessante aqui no Brasil, e ele me contou, olha os dados que ele me trouxe, que 10% da população brasileira não sabe realmente o pai que tem. Não é possível. Sim, é verdade. 10%? 10%. Estamos falando do quê? De 20 milhões? Não sabe o pai que tem. Se realmente o pai é aquele determinado pai. Porque, enfim, você tem relações onde você pode ter tido ali, né, um escape, um outro parceiro. A mulher fica quieta, ela engravida e o marido está criando um filho que, na verdade, não é dele. Gente. E aí, o que acontece? Porque você lá na frente pode ter ali um problema de saúde, né? E vai precisar de informações genéticas e muitas vezes você vai se deparar com essa determinada informação. Então, é complicado. Eu também não conhecia, não entendi esse termo. Eu fui procurar o que era esse cuckold. E hoje ele é usado para esse grupo de pessoas, aonde, inclusive, a própria defesa parece que vai trazer a questão do S&M, do threesome, que esse homem, ou esse seria um grupo aonde você traria a questão da humilhação. Eu até vou ler aqui exatamente nas palavras corretas. Carla. Não, então, eu tive que procurar, tá, gente? Porque eu não conhecia esse termo, Paulo. Eu nunca ouvi falar disso. Eu também não tinha ouvido falar, mas deixa eu pegar aqui exatamente. Você já ouviu falar disso, Fefe? Porque eles me mandaram. Tá aqui, esses termos que a Carla está trazendo aí? Já ouvi, já.
É mesmo? Já ouviu mesmo? Ó. Ouviu nada, mentiroso. Já ouvi. Tá aqui. Tem, não é né? tão... Eu nunca ouvi falar disso. Eu vou pôr aqui um negócio pra você entender. É um fetiche... Não, mas já ouvi mesmo. Ó, é um fetiche sexual, é uma situação consensual. Então, de novo, olha aí o que a defesa vem trazendo, né? Onde o homem sente excitação ao ver a parceira ter relação com outros homens. Ou seja, ou múltiplas relações, né? Nesse contexto moderno do que é cuckold. O Fefe conhece verdade, isso aí ele era de um outro o X famoso cuckold, que nos Estados Unidos é uma pessoa que... Não é que é só maluco, né? Quando você chama, você é um cuco, você é avoado, é um passarinho, né? Cuckold. E aí o que acontece? Esse cook, ele vai colocar ovos no ninho alheio. Ou seja, como se um homem estivesse colocando, né, o seu sêmen numa outra mulher e um terceiro homem estaria ali, né, criando isso. A gente tem até aquela coisa desse passarinho aqui, que ele tira os ovos, que é um passarinho grandão e o pequenininho fica cuidando. Eu esqueci o nome do pássaro agora. Ele vai rejeitar. Quem souber, coloca aí no chat pra gente. Hã? Jacaré. Cacareco, não. Não é cacareco. Ele vai tirar, jacaré. Ele vai ali, ele joga os ovos, né, do parceiro e vai colocar os dele para que, né, sejam chocados. Então, é mais ou menos isso. Então, você tem duas conotações para esse termo e a Jane, vai fazer muitas pesquisas sobre o que é esse cuckold. Ela vai falar muito sobre isso, porque ela começou a achar que isso seria um fetiche do Diddy. Então, e como ela estava naquela situação ali, né, enredada ali por ele, é como o Paulo aqui muito bem falou. O que acontece com essa mulher, né, que tem horas assim, ela traz que ainda gosta dele, que amava ele, porque a defesa mostrou isso, tá, gente? Várias trocas de mensagens. Ele era o meu bebê, eu te amo, 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 amo muito, estou amando fazer tudo isso. E isso é anormal? Não, não é anormal. Aí é que, enfim, a gente deve ter ali agora, né? A gente vai receber, possivelmente, a acusação vai trazer esses profissionais da área da psicologia ou da psiquiatria forense para explicar o que é essa síndrome pós-traumática, o que é essa clausura emocional, porque isso é mais comum do que se imagina. Quem você acha que sofreu mais, a Jane ou a Cassie? Eu acho que as duas sofreram, mas pelos eu acho que a Jane... Pelos testemunhos que a gente já viu aí, analisando os fatos. Pelos relatos da Jane, a gente não sabe se a Cassie contou 100% toda a verdade, né? Porque ela também pode ter se fechado em algumas coisas e não ter passado para frente. Mas pelos relatos da Jane, os relatos da Jane são muito fortes, porque ela estava aprisionada. Mas entendam uma coisa que é muito importante, ela está trazendo aqui também um ciclo que a gente vê muito, que é o ciclo da violência doméstica. Sim. É isso que a defesa explorou muito ontem, foi bastante enfática, respeitando ali muito, muito ela, a figura dela, né? Mas tentou demonstrar ali todo o tempo que aquilo novamente se trata de um ciclo de violência doméstica, que ele é um homem imperfeito, que ele deve sim ser, enfim, processado, porque eles não tiram a culpa do Diddy, mas querem dizer o seguinte: não, ele não é, essa figura que estava ali preocupada em usar esta mulher para tráfico internacional ou tráfico interestadual, para fins de exploração. Mas a questão não é ela no tráfico interestadual da exploração. Ele também, quando ele vai buscar outras pessoas para se relacionar ali, ele está fazendo o quê? O tráfico interestadual de pessoas para finalidades de prostituição. Quando ele cria... Olha só, quando ele cria material destas mulheres sem o consentimento e sem a permissão dela, isso é um material de pornografia, né? Então, ele não poderia estar fazendo sem o consentimento dela. Se ela tivesse consentido, eu tenho meu consentimento, até porque a gente tem aí os filmes adultos. São pessoas que consentem e está tudo certo. Mas não tinha o consentimento dela. E ela vai explicar
que ele era uma coisa muito, sabe, obsessiva em relação a detalhes. Ele filmava tudo, ele posicionava, ele dizia o que tinha que ser feito. E ela vai contar que só muito lá na frente ela começou a ter algum direito de começar a recusar determinados homens. Ela gostava muito de ter esse pull, né? Que ela acho que ela se sentia ali mais confortável, mas ela trouxe também a questão de que alguns homens eram repugnantes, então que ela não... E era difícil, porque ele se irritava, claro. Mas mais na frente começou a aceitar e ela começou a ter alguma liberdade. Então, é tudo muito complexo. Para a cabeça daqueles jurados, veja só, né? Nós todos aqui somos jornalistas, eu tenho termos aqui que eu realmente desconhecia. Você imagina, e a gente tem jurados ali, são pessoas mais velhas, pelo que eu levantei aqui, algumas mais eruditas. Então, você vai ter que explicar muito bem o que é essa questão desse sexo, que é uma coisa mais diferente. Sim. Oi. O pássaro é o Chupim. Chupim, obrigada, público o maravilhoso. O nosso Damien Stan Marambuono. Ó, que nome maravilhoso. Ó, Damien, abraço pra você, obrigado, viu? O Chupim faz? Ele tira exatamente os ovinhos, né, do outro passarinho e coloca os dele, para que alguém vá lá e choque os seus ovos. Era exatamente, então isso era o que eles chamam, eles usavam esse termo, agora é usado para essas questões de fetiche. E temos mais uma coisa que foi bombástica também. Calma, vamos falar. Deixa eu só te fazer uma outra pergunta. Eu vi em algum site americano que fez uma análise da roupa do Diddy. Eu queria que você pudesse falar disso, porque segundo esse site... O que ele fala? Eles dizem que o Diddy está usando no julgamento um suéter bem basiquinho, bem assim fininho, aquela coisinha mesmo, que não tá de camisa, não tá de paletó, não tá de nada, exatamente para tentar demonstrar uma certa humildade, entre aspas. Faz sentido isso ou não? Sim. Você lembra que na semana passada ele começou a fazer graça, ficar encarando? Lembro. Os jurados, tomou 2 pitos do juiz, o juiz falou, vou te retirar daqui. Ele estava indo de terno. Sim. E agora já tá... Porque assim... O que é ali, né? Ele tem 9, advogados na banca dele. 9 advogados, pesadíssimo, tá? É gente muito top. Então, todo tempo, eles precisam humanizar esse homem. Porque o que a acusação está fazendo? Trazendo a figura de um homem poderoso, sim, manipulador, perverso, sádico, né? Praticamente um rei ali, né? E aí, o que a acusação tem que fazer? Não, ele tem suavizar o rolê. Tem que suavizar, ele é imperfeito. Ele é doente. Exatamente. Ele é negro, ele é não sei o quê. Eu não duvido que eles vão trazer ali algumas questões, inclusive vão tentar, né, pelo menos trazer algumas questões de transtornos mentais para ele, que ele sofreu algum abuso, porque ele também vem de uma infância que não foi uma infância fácil. Sim. Então a gente não sabe o que a mãe dele vai sentar ali, vai relatar. A relação com o pai dele não foi uma relação também tão maravilhosa. Então vai chegar um momento que agora vem esses depoimentos muito emocionados. Tudo é narrativa, né, Carlinha? Tudo. E pode ser que colhe, como pode ser que não. Se for uma narrativa bem construída e verdadeira, de novo, vale a pena a gente trazer ali a do Johnny Depp, porque quando a irmã do Johnny Depp sentou ali no banco de testemunhas de um julgamento ali, um júri civil, e contou os abusos, os horrores que eles sofriam da mãe, e principalmente o Johnny, né? Assim, aquilo foi... Total. Aquilo foi muito... E era muito genuíno, muito verdadeiro, né? Inclusive, o pai vai abandoná-los, eles vão ficar com a mãe, porque nem o pai aguentava a mãe. Então, aí você começa a ver toda uma estrutura familiar, e aí você começa a falar, poxa, então, será que essas pessoas sofreram tamanhos traumas que isso vai lá na frente, né, repercutir dessa forma? Mas veja no caso do Johnny Depp, quando a irmã vai falar, ele sofreu traumas profundos e por isso ela não acreditava que ele pudesse fazer mal, né, do jeito que a Amber vendia. Então pode ser, e de novo, então de repente a família pode trazer traumas, sim, e pode ser que não colhe.